Olá pessoal, boa noite. Quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. No vídeo dessa noite vamos falar de dois assuntos bastante importantes para novos investidores: a chamada reserva de emergência e a reserva de oportunidade. Desejo que você nos acompanhe aqui no YouTube, se inscrevendo no canal, dando seu like. Também nos acompanha no Twitter, no @QDividendos, e nos manda mensagem no queroganhardividendos@gmail.com. Vocês sabem, né, pessoal? Renda variável, ações, já diz o nome, renda variável. Ela pode ter variações positivas, variações negativas, o que significa basicamente o quê? Significa que você pode ter ganhos e você pode ter perdas. Tô lá com minha ação, lucrei, tenho ganho, tô ali super feliz, né, pessoal? Versus as perdas. As perdas a gente fica triste, tem aquele arrependimento e não tem a capacidade de visualizar mais na frente uma possível recuperação, né, dos papéis, e a gente fica bastante abatido. Aqui um claro exemplo da ação da Petrobras, onde aqui ela surfou uma onda de crescimento de setembro até outubro, agosto até outubro, onde você só vê crescimento, só vê ganho, e aí você tem uma variação positiva, e aí você chega aqui em outubro, e de lá para cá, quem comprou a ação aqui nesse período, viu que uma perda, a ação despencou, uma perda, e aí você fica, né, perguntando o que é que eu fiz, né? Aqui é uma variação negativa, pessoal. Mas aí assim, você tem que ter a noção de que você pode ter momentos de ganho e você pode ter momentos de perda. O investidor buy hold, ele não se preocupa com isso, ele olha uma linha de tempo mais a longo prazo, onde ele sabe que em determinados momentos ele vai estar ganhando com os proventos, vai estar comprando mais papéis, vai estar aproveitando esses momentos aqui de baixa e fazendo novas entradas. Então tem toda um entendimento do mercado de ações que você tem que ter para não se desesperar, sabendo que é uma renda variável que você está aplicando em ações, fundos imobiliários. E aí tem duas reservas importantes aí para aquele investidor que quer investir em renda variável. Uma primeira reserva de emergência. E o que se trata a reserva de emergência? É uma parte do seu patrimônio para atender o que? Possíveis imprevistos. Alguns imprevistos, você pode dizer até que são previsíveis ao longo da vida. Eventualmente a gente pode ficar o quê? Perder o emprego, ficar desempregado. A gente pode também, outras coisas mais imprevistas, a gente pode ter um acidente, ter que recuperar nosso patrimônio, recuperar o de terceiros. A gente pode passar por uma doença mais grave, que vai ter uma internação hospitalar, vai ter um tratamento mais caro. A gente pode ter necessidade de ajudar o que também? Um familiar. Sempre tem aquele familiar que precisa de uma ajuda. A gente está lá ajudando também, entre outros motivos. Para tudo isso, se usa a reserva de emergência. Então, a reserva de emergência, existe um valor ideal para a reserva de emergência? Será que ela tem um valor ideal? Assim, muitas pessoas falam, alguns economistas, que você deve se basear em seus salários. E aí, o que é que deve ser reservado? Quantos salários? Normalmente de 6 a 12 remunerações, ou seja, remuneração para ser suficiente para 6 meses a um ano. Você faz essa reserva do seu dinheiro e aí isso daí é o que vai manter você, sua família naquele período planejado, seja ele de 6 meses ou de um ano. E aí isso se considera o quê? Um tempo médio suficiente para quê? Para você se recolocar no mercado de trabalho. Se recolocando no mercado de trabalho, você vai repondo os recursos da sua reserva de emergência. E aí ela sempre permanece lá para imprevistos futuros. E aí, onde é que fica essa reserva de emergência? Será que é para ficar embaixo do meu colchão? Claro que não, né, pessoal? Você vai fazer algum investimento com ela. Agora, o que se indica é o quê? Um investimento em renda fixa. Por quê? Porque ela não está sujeito a variação de mercado e possíveis perdas, que aí comprometeriam o objetivo dela. Porque se você vai botar numa renda variável e tiver uma variação negativa, aquela reserva de emergência que era de 6 meses só vai dar para 4, só vai dar para 3. Então ela perde seu objetivo. Você pode colocar onde? Normalmente poupança, tesouro direto, LCI, LCA são as aplicações mais comuns na renda fixa. Outro tipo de reserva que é totalmente diferente da reserva de emergência é a reserva de oportunidade. Também é usado parte dos seus recursos, não estando alocado em ações, não estando alocado em fundos imobiliários, nada de renda variável, mas sim também em renda fixa. E pode estar conjuntamente lá somando-se
a sua reserva de emergência, mas são coisas diferentes. E aí o que é que ela lhe proporciona? Possibilita ao investidor o aproveitamento das excelentes oportunidades da nossa bolsa de valores. Por exemplo, sempre surgem oportunidades onde nas crises, e nós temos uma crise vivenciada aí desde março da pandemia do coronavírus. Então você tem sua reservinha de emergência, está lá procurando oportunidades, achou oportunidade nesse momento de crise, enche seu carrinho de mão com seus lucros, seus rendimentos e segue firme na sua carreira de investidor e acumulador de patrimônio. E aí, vamos seguir também nosso mestre mega investidor Warren Buffett, um professor para todos nós. Ele lá diz, né, que os mercados se comportam de forma cíclica, ou seja, a ação sobe, a ação retorna e desce, mas amanhã ela vai estar subindo de novo e esse é sempre esse movimento. Então, as crises que ocorrem de tempos em tempos, as ações sofrem grandes variações. Variações essas que podem até ter um comportamento irracional, que nem o mais experiente analista consegue explicar. E aí, esse comportamento irracional do mercado é muitas vezes fruto de quê? De investidores inexperientes, que não conhecem o mercado de renda variável. E aí não conseguem passar por uma crise como a que enfrentamos desde março. E aí o que é que eles fazem? Vendem seus papéis, fazendo com que o preço despenque. E é um efeito, né, de maior oferta do que procura, o preço tende a descer. E aí é um fenômeno que é muito comum para a nossa bolsa, por quê? Pelo grande número de investidores. Saímos de alguns milhares de investidores para mais de 2 milhões de investidores em curto espaço de tempo. E aí é que nem aqui o nosso amigo Homer Simpson, que se desespera e vende suas ações, né? Então, essa reserva de oportunidade permite que a gente aproveite as melhores oportunidades do mercado de ações. Você tendo essa reserva nas oportunidades que surgem, você tem recurso para aportar. E aí você compra o quê? Papéis que se encontram bastante descontados, abaixo do seu preço justo. Aí trazemos o exemplo da construtora Trisul, onde ela, em meados de fevereiro de 2020, custava em torno de R$16. Quando veio o coronavírus, em março, ela caiu para nada mais nada menos que R$ 5,86. No período de um mês, ela decresceu, caiu 65%. E aí, aquele investidor novo que não entende a bolsa, viu essa ação cair tanto, foi vendendo várias vezes aqui e a ação só fez cair. E ele foi perdendo o seu patrimônio. Já aquele que conhece o mercado de ações, que tem uma reserva de oportunidade, chegou aqui em março e viu essa grande oportunidade, comprou o papel descontado, com o PVP, né, o preço sobre valor patrimonial menor que 1, comprou a ação a 5,86. E quais os frutos que ele colhe hoje, depois de 5 meses em agosto? A ação já está em R$ 12,23. Ela chegou a quase bater 15 novamente. E aí esse crescimento representou 109%. Se ele tinha lá R$ 5.800, hoje ele tem R$ 12.200. É muita diferença. Se ele tinha R$ 58.000, hoje ele tem R$ 122.000. Ele lucrou 109% em 5 meses. Por quê? Porque ele tinha reserva de oportunidade para aproveitar esse momento de queda, pessoal. É muito importante a reserva de oportunidade. Alguns falam em 10%, 20%. Isso vai de investidor para investidor. E aí, por fim, a gente traz alguns pontos importantes, algumas coisas, algumas dicas para os novos investidores, né? Que esse vídeo é mais para os novos investidores. É o que? Não invista na renda variável recurso destinado a projetos de curto prazo, a compra de um imóvel, a compra de um veículo, a compra de um terreno, um casamento. Por quê? Porque você tem um grande risco de perder parte desse recurso, uma parte considerável, ou em alguns casos até o que? Todo o valor investido. Tal situação tem levado pessoas a situação bastante difícil, pessoas até que não se recuperam e tem provocado ao redor do mundo até óbitos, pessoal. Então, entrar no mercado de renda variável, você tem que fazer o quê? Estudar bastante, pessoal. Conhecer o mercado e o que o influencia. Escolher uma empresa, você tem que entender aquele case. Isso é fundamental, você entender o que aquela empresa faz, é fundamental. Quando você não conhecer bem o mercado, poxa, eu não conheço, mas não aguento mais a renda fixa, quero entrar. Qual a dica, pessoal? Investir em empresas consolidadas e setores tradicionais, como o quê? E mais seguros, como bancos, que sempre, mesmo nas crises, conseguem lucrar, tem estrutura bastante sólida. Setores de energia e saneamento, que são setores indispensáveis de infraestrutura que todo brasileiro precisa. Então, são setores que conseguem ser mais resilientes em período de crise.
Evitar também o quê? Exposição demasiada a empresas de crescimento, em recuperação ou que trabalham com commodities. Por quê? Porque elas são mais sujeitas à variação do dólar, no caso das commodities, a processos judiciais e acordos com investidores, no caso de empresas de recuperação, e aquelas de crescimento precisam ter uma gestão extremamente eficiente para não comprometer o desenvolvimento daquela empresa. Também, se for utilizar a sua reserva de oportunidade, analisar bem o momento e também a empresa para que você possa fazer o quê? O melhor uso daquele seu suado recurso, né, fruto do seu trabalho. E também que ele possa proporcionar a você o melhor retorno. E nunca usar sua reserva de emergência como reserva de oportunidade. São umas coisas completamente diferentes. Alguns têm um momento de tentação, como aquela queda em março, tudo descontado, precisa investir. Mas a gente não sabe, pessoal, o dia do amanhã. Amanhã esse recurso da reserva de emergência poderá ser indispensável para a sobrevivência sua e da sua família. É isso aí, pessoal. As ações citadas aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho. Não esqueça, se você gostou do vídeo, de deixar o seu like, é importante para mostrar ao YouTube que é um conteúdo relevante. Também não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre ser notificado de novos vídeos. É isso aí, pessoal. Desejo a todos uma boa noite, um grande abraço e fiquem com Deus.